com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém! É um motivo de muita alegria termos o privilégio essa noite de estarmos na casa do Senhor para louvar e agradecer ao único que é digno de toda honra, toda glória e todo louvor. Sim, meu Deus. Eu convido a amada igreja juntamente comigo a abrir vossas Bíblias em 2 Timóteo, a epístola de Paulo ao seu filho na fé, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15, o tema qual está proposto para o culto dessa noite. 2 Timóteo capítulo 2, versículo de número 15. Desde já quero expressar a minha gratidão ao Senhor por mais essa oportunidade que Ele nos concede de poder estar ministrando a Tua santa e gloriosa palavra. Também quero agradecer a Deus pela vida do pastor, por termos recebido. Deus abençoe. Presbítero Juarez, meu amigo, pelo convite. Que Deus abençoe a cada um dos obreiros dessa casa, a cada irmão, a cada irmã, as crianças. Glorifico a Deus pela vida da minha mãe, missionária Leda, a qual me acompanha, a minha sobrinha Bárbara. A minha esposa não pôde vir hoje, porque ela tem o ministério para a cuida das crianças na igreja de São José, e ela está preparando as crianças para o culto da Santa Ceia domingo. Mas ela mandou a paz. Eu também trago a paz da nossa bispa Alessandra Ribeiro, ali da cidade de São José dos Campos, do bairro Vila Maria, a igreja evangélica do Poder de Deus. Amém? Todos acharam? Diz assim a santa palavra de Deus: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Podem sentar, glorificando o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Paulo, por volta do ano 66, após a morte de Cristo, ele escreve a segunda epístola a Timóteo. Paulo ele estava aprisionado numa prisão mamertina. Entenda bem que essa prisão não era qualquer prisão, mas era uma prisão que só era dada aos homens pastor que eram considerados de alta periculosidade. Paulo era visto como inimigo do Estado. Paulo era visto como inimigo de Roma. Por isso eles levam Paulo a essa prisão. Entenda bem que no final do livro de Atos, Paulo é levado à primeira prisão, a prisão domiciliar. Ele fica ali guardado e assegurado por soldados pretorianos, filhos de senadores, futuros senadores. O interessante é que, quando Paulo ele é aprisionado na sua primeira passagem, Paulo ele é absolvido, porque de fato Paulo não fez nada que viesse a prejudicar o Estado. O que Paulo ele trouxe é uma resposta de salvação para o Estado. O que Paulo estava oferecendo era uma verdade exclusiva, que somente quem serve a Cristo pode obter essa verdade. É uma verdade que somente conhece quem verdadeiramente teve um encontro com Deus. Porque a partir do momento que temos este encontro, a nossa vida é mudada, a nossa estrutura é mudada, nós somos mudados, uma nova identidade é proposta para cada um de nós. É por isso que Paulo tem o seu nome mudado de Saulo, que significa grande ou maior, para Paulo, o menor ou o último dos apóstolos. Paulo agora reconhece: eu sempre pensei que eu era grande, eu sempre pensei que eu era detentor, porque eu era fariseu, conhecedor da lei, conhecedor da Torá. Mas a partir do momento que eu tive encontro com Cristo, eu entendi que eu não era nada, e que sem a presença dele eu não sou mais ninguém. Aleluia. Paulo, quando ele tem a sua conversão, perceba que o que primeiro cai é a sua visão. Paulo estava com a visão espiritual, presbítero, fechada. Ele não conhecia de fato quem era Cristo. Ele não podia contemplar, mesmo sendo doutor da lei, que verdadeiramente Cristo era o Messias.
a sua ignorância, mesmo conhecendo muito bem as Escrituras, como ele vai dizer aos Filipenses: fariseu da tribo de Benjamim, detentor da lei. Ele traz aqui algumas informações preciosas, a qual ele tinha por ganho, a qual ele achava que valia muito para si. Mas quando ele conhece a Cristo, ele vai dizer: se eu não conhecesse a Cristo, tudo isso seria como esterco. Mas a partir do momento que eu conheci a Cristo, eu vou entender o que realmente importa, o que realmente tem valor. Porque o que importa é a graça de Deus na vida do homem, o que importa é a presença de Deus na vida do homem. Porque ela traz autoridade, ela traz unção, ela traz virtude, ela traz uma certeza. Estamos aqui de passagem, mas as nações celestiais estão à nossa espera. Paulo, ele tem uma preocupação quando ele escreve essa segunda carta. Ele viu seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo, enfrentando algumas dificuldades grandes, pastor, e a maior de todas eram os falsos mestres que estavam se levantando, homens que vieram com as suas heresias, distorcendo a mensagem de Cristo, distorcendo a crucificação de Cristo, distorcendo agora a ressurreição de Cristo. Paulo, ele fica sabendo desse fato, ainda estando aprisionado. E Paulo agora, ele toma para si um desejo grande, que seu filho na fé, ele venha combater a esta apostasia. Porque entenda bem, que quem ele estava enfrentando eram homens que outra hora estavam no nosso meio, pregavam a palavra de poder, pregavam a palavra de autoridade, com a unção de Deus sobre a sua vida. Mas agora eles se afastaram, se deixaram morrer pelas heresias. Nós temos que tomar cuidado, porque há muitos que vêm tentando infiltrar no meio da igreja, para que nós possamos sair da presença de Deus, para que nós possamos acreditar em suas fábulas, para que as suas histórias mal contadas possam ser bem vistas aos olhos e aos ouvidos do homem. Mas uma coisa é certa: a mensagem de Cristo ela ainda é a mesma. Santidade ainda é o caminho da salvação. Sem santidade é impossível ver a glória de Deus. O Evangelho ainda é tratado por meio da renúncia. Ainda é a libertação dia após dia, a libertação diária, que transforma o caráter do homem segundo a vontade de Deus. Quando eu olho para Davi, talvez o homem que mais pecou na história humana, o interessante é que a Bíblia vai tratá-lo como um homem segundo o coração de Deus. Mostra o fato que Davi, ele moveu os céus ao seu favor. O que fez Davi mover Deus em seu favor é que o arrependimento de Davi era sincero. Leia o texto e perceba que Davi, ele jamais voltava a cometer o mesmo pecado. Teve diversos, mas o mesmo não, porque o arrependimento era sincero, era da alma, não era o arrependimento gerado por emoções, que as lágrimas caíam, mas depois estava pecando de novo. Não trazia algo interessante, mudança de caráter, transformação. Que é a presença de Deus na sua vida. Deixa Deus transformar o teu caráter dia após dia, que aí sim a glória de Deus vai ser transcendente sobre a nossa vida. Graças a Deus. É através do arrependimento sincero que nós movemos a presença de Deus para a nossa vida. Paulo vê inimigos da igreja se levantando. Agora ele fica preocupado. Ele dá ordem a Timóteo: se posicione. Você aprendeu? Eu te ensinei as Escrituras. Você recebeu o dom de Deus através da imposição de mãos. Foi falado aqui pelo pastor. Assim como Paulo recebe de Ananias, Paulo agora ele põe as mãos sobre Timóteo. Ele delega a presença do Espírito Santo através da imposição. Entenda que a imposição de mãos é transferência. O que está em mim veio, o que está em você veio. A unção de Deus da vida de Paulo agora ela transcende a vida de Timóteo. Só que Paulo, entendendo que o seu discípulo era acanhado, era vergonhoso, agora ele dá ordem:
se imponha, toma posição, não deixa que a igreja de Cristo venha desfalecer por meio desses hereges, por meio desses homens que não tiveram compromisso voltado com a obra de Deus, porque todo aquele que tem compromisso voltado com a obra, eles sempre tomam o devido cuidado para que a obra de Deus ela venha fluir, ela venha crescer, para que vidas venham ser salvas, não para que venham mandar as almas para o inferno, mas que nós venhamos saquear o inferno, mostrando Cristo Jesus para cada vida. Aleluia. O fato interessante é que quando Paulo ele está aprisionado nessa ilha Marbertina, uma ilha de prisão máxima, Paulo ele tinha uma certeza consigo: a sua partida estava perto, já estava perto da sua morte. Só que Paulo ele tinha uma certeza ao seu coração: pastor, eu fiz tudo o que poderia ter feito, com honra, com temor, com ousadia, obediência. Eu fiz tudo da mais perfeita forma para agradar ao meu Senhor. É por isso que nessa epístola, no capítulo 2, no capítulo 4, do versículo 6 ao 8, ele fala do sacrifício de salvação. Ou seja, o sacrifício que era derramado o sangue do Cordeiro para que Deus viesse a aceitá-lo. Paulo ele se coloca nesse sacrifício, mas o que ele põe em pauta nesse sacrifício é o seu ministério, é a sua jornada como cristão. Ele mostra e ele afirma: eu fui oferecido em sacrifício de salvação a Deus, e eu me tornei aprovado. Todo o meu ministério subiu como cheiro suave às narinas de Deus. Deus reconheceu que tudo que eu fiz por amor, que tudo que eu fiz por obediência, que tudo que eu fiz por temor, que tudo que eu fiz em santidade, em perfeita e extrema obediência, porque Deus é santo e Ele merece o mais perfeito louvor, a mais perfeita adoração. É verdade, meu Deus. Oh, Deus. Paulo, ele tinha essa preocupação. Se Paulo não tivesse essa preocupação, pastor, hoje nós não estaríamos aqui. A igreja tinha se findado. Paulo encoraja Timóteo, se posicione, luta contra eles. Eles querem acabar com a igreja, eles querem acabar com o cristianismo, eles querem acabar com o evangelho. O que Cristo padeceu por mim e por você na cruz do Calvário foi real, foi verdadeiro. Não dá para nós deixarmos passar batido o sofrimento que Ele padeceu por nós naquele Calvário, para que hoje eu e você tivéssemos a certeza: livre sou, porque o sangue do Cordeiro me resgatou. Livre sou, porque eu ainda continuo sendo pecador, mas eu sou redimido pelo sangue do Calvário. Cristo padeceu em meu lugar, se fez maldito no Calvário, para que hoje eu e você tivéssemos a certeza: nos tornamos abençoados, porque o teu sangue nos abençoou. Glória a Deus. E aqui eu quero sair dessa guisa de introdução e entrar na mensagem, trazendo um tópico como 3 ações da palavra na vida de um obreiro. A primeira ação da palavra é que o obreiro ele deve se despertar para a obra através da palavra. É a palavra que nos desperta para a obra, é a palavra que nos encoraja para a obra de Deus, é a palavra que nos mostra nosso posicionamento perante a presença de Deus. Perceba comigo que Paulo ele inicia sua narrativa com algo muito interessante, que é da nossa relevância. Ele começa no versículo 1 do capítulo 1, trazendo: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, escolhido por Deus. Primeiro ele traz o seu nome, só que aqui houve uma transição do nome, pastor. Já não é mais Saulo, agora já é Paulo. Porque quando se torna Paulo, ele se torna apóstolo, Deus transformou o seu nome, mudou. Agora teu nome é grande, agora tu é pequeno. Grande sou eu, mas a minha presença na tua vida é grande, mas a minha presença na tua vida é gigante, porque meu Espírito Santo habita em ti, porque tu é templo do meu Espírito Santo. Então transcende, transparece a glória de Deus através da sua vida, Paulo. Aleluia, meu Deus.
nós fomos transformados a partir deste encontro. Glória a Jesus. Quem éramos nós antes de conhecermos a Cristo? Misericórdia. Quem éramos nós antes de Cristo ter nos convencido a ser participantes dessa salvação genuína? Agora, perceba que na segunda instância agora ele se apresenta como apóstolo. Ele já usa agora o cargo ministerial, agora como obreiro, apóstolo de Jesus Cristo. Perceba que ele, em todo o tempo ele vai mostrar que ele chamou foi Cristo, quem me escolheu foi Jesus, e se eu não estiver na posição que ele ordenou, quem sou eu? E ele enfatiza na terceira instância dizendo: escolhido por Deus, Pai. Glória a Deus. Entenda bem, igreja, se não fosse a graça, se não fosse a misericórdia infinita de Jesus Cristo, nós não estaríamos aqui essa noite. Verdade, meu Ainda estaríamos vagando pela sombra de Sim, um, meu Deus. ainda estaríamos perdidos. Mas essa graça de Cristo que nos alcançou, Obrigado, meu Deus. Aleluia. transformou a nossa vida. É por isso que ele vem dizer: sois salvos pela graça. Aleluia. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Glória a Deus. Nós não podemos salvar a nós mesmos, mas quem nos salvou foi Cristo, e por intermédio da tua graça nós fomos alcançados. A graça de Cristo nos convenceu do nosso pecado, a graça de Cristo nos convenceu deste amor infindável que ele tem por nós, a graça de Cristo nos purificou, a graça de Cristo nos libertou, a graça de Cristo nos transformou. Oh, glória. Aleluia. Ele tem uma certeza, e quando ele enfatiza apóstolo de Jesus Cristo, ele não quer ensoberbecer-se perante os homens. Ele não quer mostrar que ele é um apóstolo, que ele é melhor que os outros, não. Só que agora, quando ele traz essa narrativa mostrando, presbítero, o apóstolo de Jesus Cristo, é que agora eu tenho comigo um chamado que foi dado por Deus. Agora eu entendo que esse chamado carrega consigo o amor, a piedade, a caridade, a mansidão, a obediência, a irreverência, a fidelidade. Esse chamado carrega comigo agora as marcas de Cristo. É por isso que na carta aos Gálatas ele vai dizer: e eu carrego comigo as marcas de Cristo. Ele entende que o sofrimento a qual foi proposto para a sua vida não era sinônimo de vergonha, mas era sinônimo de exaltação. Porque nosso Deus sofreu, e se ele sofreu, quem somos nós para vivermos o evangelho que não nos permite sofrimento? Olha aí, meu Deus. Porque a proposta do evangelho é essa: é sofrer aqui na terra, é padecer aqui na terra, é ser perseguido, é ser caluniado, é ser afrontado. Só que o que o evangelho garante são recompensas imensuráveis. Imensuráveis por quê? Porque nós, nesse estado físico, neste corpo que age muitas vezes em prol da carne, não é possível contemplar o que está reservado para cada um de nós no paraíso. Porque aquilo que deslumbra os nossos olhos aqui na terra, que aparentemente se torna bom e encantador, imagina o que está reservado no céu, que só a dimensão do Espírito pode contemplar, que só a dimensão daquilo que foi criado para a eternidade. Porque a nossa alma, ela é eterna. O corpo, ele se deslumbra com aquilo que é passageiro. Mas Cristo nos ensinou a participar através da nossa alma daquilo que é eterno. Porque o que é eterno, ninguém pode roubar, ninguém pode tirar, ninguém pode tomar. É por isso que quando Paulo ele tem a certeza das suas obras, ele vem dizendo: combate o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E agora, o que está reservado é uma coroa de glória incorruptível. Satanás não pode tirar a presença de Deus da minha vida.
segurança na vida de Timóteo, ele tenta encorajá-lo. Ele fala: pela imposição de mão, eu te passei a virtude de Cristo, a unção pelo Espírito Santo que está na minha vida. Ele é sobre ti agora também. Use a fé. A sua avó Lloyd, uma mulher de fé, a sua mãe Eunice, também uma mulher de fé. E eu creio que essa fé também habita em ti. É por isso que Paulo ele usa uma expressão na carta aos Coríntios dizendo: todo conhecimento foi me dado pelo Senhor. Então não se limita a dizer: eu não sei pregar, eu não sei falar, eu não conheço. Porque a partir do momento em que nós começarmos a fazer a leitura bíblica, o conhecimento que vem do Espírito Santo de Deus, ele flui através da nossa vida. Quem começa a falar agora através de nós é o Espírito Santo de Deus. Já não é mais o conhecimento natural humano, mas agora é o conhecimento que vem do alto do céu. E o conhecimento do céu é nosso. Ele não é limitado, ele não tem barreira, ele passa profundidades inexplicáveis. E veja que ele tenta despertar, ele fala: lembre-se da sua fé, da palavra qual vós aprendestes comigo, porque a palavra ela desperta os dons. Porque quanto mais o varão se torna uma varoa, uma pessoa que tem amor pela palavra, presbítero, ela vai cavar poço, vai estudar. E a Bíblia descreve por si desde o Antigo Testamento: bendito é o varão que medita na minha palavra, dia e noite e dia, e as bênçãos deste livro recaem sobre a sua vida. Quer ter as bênçãos de Deus sobre a sua vida? Seja um amante da palavra, quem realmente ama as Escrituras, quem de fato quer conhecer o seu Deus, porque não tem como conhecer a Cristo se eu não amo a sua palavra. Jesus ele disse: aquele que ama o meu Pai que está no céu, ele me ama, ele ama a minha palavra. A palavra é aquele que me enviou. Se não tem amor pela palavra, não há amor a Cristo. É pela palavra. E veja, segundo ponto, a palavra traz libertação. Paulo ele fala do seu aprisionamento nessa carta, só que ele diz algo interessante. Ele fala para Timóteo: pastor, não se envergonhe da minha prisão, porque é prisioneiro sou de Cristo, mas a palavra, essa continua livre. Paulo estava dizendo: os homens podem me perseguir, os homens podem até me prender, mas a palavra que saiu da minha boca, pelo poder do Espírito Santo de Deus, guiado pelo meu Senhor Jesus Cristo, ela já causou efeito, ela já rodou o mundo, ela já está apresentando Cristo Jesus, já tem vida sendo liberta, já tem alma sendo transformada, porque a palavra não pode ser aprisionada. A palavra tem poder. Nós vivemos o período da graça. Houve um período da lei, estamos no período da graça. O período que o Espírito Santo de Deus ele age por meio dos seus profetas, apregando a santa palavra de Deus. Mas quando a igreja de Cristo for retirada da terra, Cristo arrebatar a tua noiva, o Espírito Santo se retirará. O fato interessante é que hoje aqueles que rejeitam a palavra buscarão poder através dela, mas não encontrarão, porque o Espírito Santo de Deus já não habita mais na terra. Hoje a palavra traz libertação.